Sejam todos bem-vindos. O Selby está contando, é 14ª, o 14º colóquio virtual. Eu já tinha perdido a conta. Então, 14º colóquio virtual do Nós esquecemos de celebrar um ano. Então, que beleza. O tempo passa, a gente nem nota, né? Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui novamente, nos encontrarmos virtualmente novamente. Enquanto esperamos o Nobu, podemos passar aqui para as novidades. O Carlos Teixeira tem alguma novidade, eu sei que vai nos trazer alguma novidade. Carlos, fale aí. Espera aí, tô abrindo aqui a minha câmera. Isso me pegou de surpresa, professor Valdomiro. Não, eu sei, mas eu sei que você tem. Não, com relação às revistas bom, eu estou concluindo finalmente, né, o meu pós-doc com o professor Valdomiro. Nós tivemos alguns percalços, né, com a prefeitura, mas eu estou com as revistas aqui, olha aqui, ó. Essa aqui é a Entrevistas Além do Tempo, que foi financiada pelo Consulado Americano, e tem uma outra revista, me pegou de surpresa, eu não deixei ela separada agora aqui, que é As Meninas e as Mulheres na Ciência. Nós fizemos um lançamento em São Paulo, e fizemos um lançamento também em Salvador. Teve uma associação com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Secretaria de Igualdade Racial. Eles promoveram o lançamento da revista dessa Entrevistas Além do Tempo, porque essa daqui, ela relata a história de 5 jovens negros astrofísicos brasileiros, e 2 deles são de Vitória da Conquista, são da Bahia. E aí eles se engajaram e nós fizemos o lançamento lá. Professor Valdomiro, eu submeti um projeto lá para a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual de Cultura da Bahia. Se ele for aprovado, em parceria com essas secretarias, a ideia é de mandar um kit dessas revistas para cada uma das escolas do estado da Bahia. Vamos ver se o projeto for aprovado, aí a gente consegue aquela possibilidade de ter financiamento, patrocínio, né, pela lei de incentivo fiscal do ICMS. O projeto foi submetido. Se ele for aprovado, a gente vai colocar em todas as escolas estaduais da Bahia um kit das revistas. Acho que é isso. O trabalho do Carlos foi muito interessante. Acho que ele além da pesquisa, a pesquisa para a elaboração dos quadrinhos, teve todo e também a gente aprende com isso, todo um diálogo com as instituições de cultura envolvidas. Então, houve uma negociação, o que a gente pode colocar, o que eles devem colocar, o que é mais adequado, e depois todo um trabalho de divulgação agora no final, com reunião com participação de adolescentes que leram a revista, que passam para os colegas esse entusiasmo com os quadrinhos e com a temática que está sendo tratada. Então, é um trabalho que me orgulha muito ter acompanhado. Eu gostaria de parabenizar de público o Carlos pela dedicação e pela excelência do trabalho de pesquisa que ele desenvolveu. Tenho certeza que vai poder desenvolver muito mais. Né? E eu também tenho a agradecer ao senhor, né, professor Valdomiro, porque o senhor, supervisionando esse projeto, deu também o maior apoio e acreditou nele, deu força, né? Olha, pessoal, nós fizemos uma tiragem com o financiamento que nós obtivemos, né? Uma das revistas teve a tiragem de 15 mil exemplares e a outra de 10 mil exemplares. E aí essas revistas foram todas distribuídas para as escolas públicas, né, do município de São Paulo. Então, a ideia ainda é que a gente ainda aprofundar um pouco mais o trabalho, né, fazer uma discussão com os professores para eles usarem esse material também na sala de aula. E para fechar essa pesquisa, nós fizemos questionários para cada uma das revistas, 2 questionários, para que os estudantes avaliassem a revista e professores. Então, a gente está na fase agora de fazer os questionários já foram respondidos, a gente está fazendo agora a análise dos dados, né, usando uma técnica que é do discurso do sujeito coletivo, uma técnica do professor Lefreve, lá da Faculdade de Saúde Pública da USP, que pega todas as respostas e um software, ela depois desenvolve um único discurso, que é um discurso coletivo,
com relação à avaliação da revista. Então, foram feitas algumas perguntas, para cada pergunta a gente vai ter uma resposta coletiva de avaliação da revista. Quando isso estiver pronto, depois eu posso apresentar também, professor. Legal, muito ótimo, parabéns. O Gazi também quer dar alguns recados. Gazi, você tem a palavra. Foi lançado recentemente um e-book sobre fanzines que eu co-organizei com o Henrique Magalhães e saiu dentro da coleção de desenredos da UFG. Então, eu vou deixar o link aqui depois, para quem quiser baixá-lo. Está no site Marca de Fantasia, está no site também da editora da universidade. Tá? Tem vários artigos de vários autores, incluindo o Alfonso Moliné, que é da Espanha, que fala do histórico dos fanzines da Espanha também. É bem interessante. Aliás, o histórico dos fanzines da Espanha é similar ao Brasil. Começou meados da década de 60, pelo que ele relata. Né? Então, é bem interessante. E tem uma entrevista, Valdomiro, com a bibliotecária-chefe da Universidade de Miami, que coordena a seção de coleções especiais, incluindo a coleção especial de fanzines que eles têm, com uma doação, uma venda, não lembro bem agora, da poetisa Leila Mikulis, que passou todo o acervo dela para a universidade. E eu, quando fui para lá, também doei bastante fanzines brasileiros, né, em geral. Muito bom. Então, disponível gratuito, vou pôr o link. A segunda mensagem é que... Oi? Fala. Não, a segunda mensagem é que a UFG, a Faculdade de Artes Visuais, onde eu estou fazendo pós-doutorado, né, com o Edgar como meu supervisor, me incumbiu de organizar um evento chamado Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual, que é um que antes não era internacional, quando o Elídio, inclusive, estava vivo, ele chegou a participar. E aí tem lá também a possibilidade de quem quiser inserir artigos, né, ou resumos expandidos com narrativas visuais aí para os que estão num pé na área de arte diretamente, e os outros para quem quer escrever sobre arte e cultura visual. Tem 6 eixos lá e a narrativa. Eu vou também deixar o link para quem quiser ver o site e quem quiser participar inscrevendo trabalhos. Tá? Vai ocorrer em novembro. E, Valdomiro, estou finalizando ainda a leitura dos resumos, tá? Só para deixar claro aqui que vou entregar a tempo. Eu nem comecei. É muita trabalheira burocrática. Pois é. Mas é isso, viu? E... Lembramos que tivemos um recorde aí no número de inscrições cyberjornadas. Passa esses dados aí para a gente, Selby. Nós temos quase que dobrou o número de resumos inscritos. Temos 146, creio eu. Talvez seja até um pouco mais, porque houve aquele atraso e parece que tivemos mais alguns ali que não estavam inscritos devidamente, e a gente permitiu que eles terminassem, né, concluíssem o cadastro. Mas temos muitos aí, a comissão está com um trabalho um pouco maior esse ano devido a esse grande número de inscritos. Roberto, seu recado? Sim, eu gostaria de dar algumas sugestões. Primeiro, o livro, a graphic novel, a nova graphic novel do Derf Beckderf, autor do Meu Amigo Dahmer, ela ganhou essa graphic novel nova, chama Kent State, 4 morreram em Ohio. Ela ganhou o Eisner deste ano na categoria de quadrinhos baseados em fatos reais. Essa graphic novel trata da massacre que aconteceu nessa Universidade de Kent em 1970. Os estudantes estavam fazendo um protesto pacífico contra a guerra do Vietnã, e a Guarda Nacional entrou, atirou, 4 estudantes morreram, e inclusive alguns que não estavam participando do protesto, e 2 ficaram paraplégicos. Então, ele é jornalista, ele fez uma série de entrevistas, pegou os depoimentos durante os julgamentos, ele entrevistou pessoas, ele se valeu de fotos, filmes, gravações de áudio, porque lá nessa universidade tem, ou pelo menos tinha, um curso de jornalismo e de rádio e TV. Então tem vários documentos assim, e é muito interessante. Vai sair no Brasil pela Dark Side Editora.
Eu gostaria de dar mais algumas dicas. Nós temos, saindo no Brasil, uma série de álbuns de material argentino. Então, por exemplo, Ernie Pike, do Osterheld e do Hugo Pratt, é uma coletânea. Eu tenho argentino. E são histórias de guerra, mas que mostram o lado humano da guerra, como se, sei lá, se isso fosse possível. Mas é a visão humanista do Osterheld. Outro latino-americano é Guarani, tá? Que fala da Guerra do Paraguai, do final da Guerra do Paraguai, pelos olhos de um fotógrafo europeu. Eu gostaria também de indicar um que é muito bom, Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada, que é de um artista turco, o primeiro quadrinho da Turquia que eu vejo, foi publicado agora no Brasil. Vale a pena, ele tem o traço dele, o estilo gráfico dele lembra muito do Michelangelo Prado, do José Carlos, que é um português, não lembro todo o nome dele. E vale a pena, são histórias assim bem kafkianas, e são vários contos, são 14 contos. E saiu recentemente aqui no Brasil, Mandrake por Galep. O Aurélio Galepini, que foi o co-criador do Tex. Essas histórias foram feitas em 1948, lá na Itália, nunca tinham sido publicadas fora da Itália, e essa edição traz uma coletânea dessas histórias desenhadas pelo Galep. Isso foi um ano antes da criação do Tex. E no final tem uma matéria muito boa falando do Mandrake, dessa produção italiana. Então, acho que é um álbum bastante interessante para quem gosta de quadrinho clássico, e é um material que é pouco conhecido. Nos anos 40, muitos artistas italianos produziram quadrinhos americanos, e isso ficou só lá na Itália. Então, essas são as sugestões, as indicações que eu dou. Uma dica interessante que bem, eu ainda não vi nas bancas, eu não sei nem se vai sair em banca, mas eu vi o anúncio que a Mitos está publicando o Ken Parker em uma edição especial de 50 números, em material bom, encadernado, tamanho acho maior. Acho que ainda não saiu, acho que está em pré-venda. Não sei se já saiu, mas vale a pena. Para mim, eu tenho toda a coleção original, mas quem não pegou, os mais jovens aí que não pegaram a edição original, vale a pena. Ken Parker é um material muito bom. Todos os números são bons, não dá para dizer um é melhor que o outro, todos são bons, então vale a pena. E a Mitos também está lançando, deve ter lançado nessa semana, a segunda graphic novel da Júlia. Já está vendo na Comics. Para comprar a primeira ainda. Não comprei nem a primeira. A primeira é muito boa. Eu pedi a primeira. Bem, mais alguém tem algum recado, Nobu? O Gazi colocou aqui um aviso no chat, aqui, ó, o site Marca da Fantasia está vendendo todas as suas edições impressas pela metade do preço. Né? Está fazendo uma... O Henrique não quer mais versões impressas à venda no site dele, agora é tudo digital. Ele bateu o martelo e não quer mais saber de impresso. Bom, boa noite. Boa noite, a dica que eu tenho é o professor Ciro Marcondes, lá de Brasília, né? Nosso parceiro, ele, numa das edições das jornadas, ele cedeu aquela revista Esfera, né? Vários exemplares que a gente distribuiu. Ele está lançando um livro novo, chama Zip, Quadrinhos e Cultura Pop, que são as matérias que ele escrevia, né? no blog, no jornal que ele participava. Depois, quando eu for mostrar a minha apresentação, eu mostro a capa do livro. O livro já acho que está para ser lançado mês que vem, em setembro, então ele fez o lançamento já, né, virtual, e aí eu comentei que eu faria um comentário aqui na nossa reunião. Sempre sou muito grato ao professor Ciro, e ele, pelo que ele mostrou, é um livro bem parrudo, bem volumoso, com vários artigos que ele escreveu, então.
Ciro o quê mesmo que você falou? Ciro Marcondes, aquele que é homônimo ele é sobrinho. Tá aqui do professor da que eu levei um susto quando você falou Ciro Marcondes, porque o Ciro morreu. Não, que é o de Brasília. É o de Brasília. O Ciro morreu agora. Tem mais uma indicação também. 2 meses atrás. Eu tenho uma indicação também que saiu um volume enorme do Manual do Minotauro, reunindo as tiras da Laerte que ela publicou na Folha de São Paulo. Então, já tem na Amazon, tem no site laerte.art, e reúne todo esse material que era inédito, era publicado só no jornal, né, e vale a pena, que é um material muito bom. O Robson está falando do Bidu original pela Pipoca e Nanquim. Acho e eu aproveito para falar também que está lançando o Horácio, né? A série do Horácio. É o Horácio, não sei se é o Horácio. São 4 volumes que está saindo pela Pipoca e Nanquim. E parece que a edição está muito bonita. Pelo menos estão fazendo bastante propaganda dela. Aliás, tem uma outra novidade que a editora Panini vai lançar as edições da Disney da Grénat, finalmente, né? Edição francesa. Já anunciou a primeira capa. Roberto que vai ficar feliz. Agora que todo mundo ficou de água na boca aí, com tantos anúncios aí, podemos então passar para a apresentação do Nobu. Então, Nobu, você tem a palavra para as suas 2 apresentações. Então, fique à vontade. Então, deixa eu... apresentação aqui no Lousa Interativa, tela cheia. Vou apresentar agora. O Robson está corrigindo, é Horácio mesmo. Horácio, 4 edições. Bom, apareceu para vocês, que eu agora não consigo mais ver. Estamos vendo. Bom, então isso aqui é a capa do livro do professor Ciro Marcondes, Ciro Inácio Marcondes, só para... A capa é muito bacana, né? Tem umas referências aqui que a gente consegue identificar dos próprios quadrinhos. Eu estou na expectativa também, eu escrevi a apresentação, né? Só um texto muito básico, mas deve ser um livro bem interessante. Bom, então, boa noite a todos que estão aqui presentes. Eu vou... Então, só... aqui foi onde eu parei. Eu falei sobre esse capítulo. A French Learning, ela vai derrubando, né, alguns conceitos, algumas verdades que vão sendo divulgadas ao longo dos anos, porque ela diz que, segundo as pesquisas dela, e referenciada em outros autores, não existe uma linha contínua, né, da origem daquelas primeiras manifestações do que alguns consideram sendo quadrinhos, consideram um mangá, e o mangá atual. Né? Então, ela não desmistifica aquele conceito que se tem, né, que existe uma tradição que foi continuada e foi evoluindo numa linha única. Então, ela apresenta o exemplo, né, desde o Ema Kimono, que eram aquelas ilustrações feitas com animais, com algum texto, e diz que aquilo lá realmente ela era de uma natureza, mas ela não evoluiu para o mangá. Aquilo foi esquecido durante um tempo, então pode ter até influenciado de alguma maneira, mas não é uma linha evolutiva que foi sempre contínua. Mesma coisa, aquelas Kibiyoshi, né, que eu tinha até comentado que numa das aulas anteriores, a gente tinha até nas reuniões anteriores tinha feito a apresentação, e que o professor defendia que era um antecessor dos mangás, e aqui essa autora, a French, diz que não, né? Ela pode ter alguns elementos comuns, mas não é uma evolução desse material para o mangá. E aí, né, nosso último encontro, mês de julho, eu parei aqui quando o Paul Gravett sugere que o shunga, que é aquelas ilustrações eróticas, que também tem desenhos e texto, né, a escrita caligráfica japonesa do lado, e que pode ter alguma coisa a ver, mas se for se relacionar com os quadrinhos pornográficos, mas com o mangá em si, não haveria exatamente uma linha
contínua, não haveria uma linha genealógica em relação a essas imagens e os mangás modernos. Então, né, em breve resumo, a autora French Lanning defende que não existe uma tradição do mangá, entendendo que esse termo como algo que se mantém ao longo do tempo, né? Ou seja, essa tradição, a gente pega os livros, recorre aos livros que diz sobre mangá, e parece que é algo que sempre existiu, desde o século XIII no Japão, e foi só mudando um pouquinho a forma, mas não é exatamente assim, né? Cada um tinha uma função, existe obviamente uma tradição gráfica, né? Mas que não é algo que acabou desenvolvendo a ponto de chegar no mangá, né? E aí ela vai citar mais para frente que a verdadeira gênese do mangá, a verdadeira origem do mangá, se dá por influência ocidental, o que é um pouco polêmico também, mas ela comprova com alguns exemplos, né? Ela traz os vários exemplos citados como sendo a origem, ou evoluções de uma forma artística, e contesta-os um a um. Opa, aqui contesta com S, tá? Eu acho que eu ia escrever contexto, escrever contesta, mas é contestar com S. Um a um, com argumentos bastante coerentes. Dessa forma, nem os emakimono, nem os kibiyoshi, e tampouco os ukiyo-e, que são formas, né, são manifestações artísticas, gráficas tradicionais do Japão, seriam uma linha evolutiva que resultaria no mangá. Então, a partir de agora, retomando, somente no final do século XIX, que os quadrinhos do Japão começam a usar esse termo mangá. Né, quando entrou para uso, como eu também havia... eu já havia comentado, o conceito que se tem de que a palavra mangá, que foi cunhada pelo Hokusai, seria usada, né, até hoje como mangá, mas segundo essa pesquisadora, não. Né? E ela também cita a Jacqueline Berndt, que é outra pesquisadora de mangás, que mora no Japão, mas ela é de origem alemã, se não me engano. Ela lista 3 características distintas do mangá de hoje. Né? É uma maneira de vincular imagem e texto, para se contar histórias, apoiados por dispositivos específicos dos quadrinhos, né, com balão de fala, linhas de impacto e layout, por divisão em painéis. Ou seja, né, são as características que definem também, ou fazem parte do quadrinho ocidental. Empatia com personagens cujas características psicológicas são representadas pela expressão facial, isso é muito típico, né, no mangá, isso quem lê mangá sente isso fortemente. O papel da escrita caligráfica ou esboços, relembrando o histórico da arte e tradução do mangá, o emprego de tipografias distingue os mangás contemporâneos, tanto nos mangás de Hokusai como nos quadrinhos euro-americanos, até pela própria natureza do tipo de caligrafia, o tipo de letra do Japão. Né? Então, a cultura japonesa ela é muito visual, porque as letras são desenhos. Elas, para você escrever usando os kanjis, né, aqueles caracteres, aqueles ideogramas que compõem a escrita japonesa, eu ia falar alfabeto, mas não é o termo adequado, é preciso ter uma noção de proporção, de um certo estilo gráfico a ser seguido, porque não basta reproduzir os pauzinhos, né? Tem uma sequência certa para fazer aquilo. Né? Os traços, eles precisam ter uma proporção correta, uma ordem correta, e tem uma leitura específica para cada palavra que eles vão utilizar. Bom, então, Meiji Taisho, mangá intervenção ocidental. Aqui que é a parte que ela fala sobre a ocidentalização, né? A grande influência do humor gráfico ocidental. Então, o período Meiji, né, que é um período de restauração, né, o Japão se manteve fechado por um bom tempo, então existe, né, vamos, entre aspas, mas é uma invasão, né, porque foi forçada, né, pelo Commodore Perry, que o Japão abrisse os portos, né, e, obviamente, a influência ocidental. Até então, o Japão tinha se mantido durante alguns séculos fechado. Até qualquer outro país, né, não entrava nenhum estrangeiro, foram expulsos os que estavam lá. Então, a partir desse momento da restauração Meiji, há uma ocidentalização muito forte, né, marcada por uma mistura de meios e técnicas por pintores, impressores, ilustradores, além de uma nascente indústria de impressão. Né, ou seja, algumas técnicas de impressão que já eram bastante comuns no Ocidente foram levadas para lá, e isso influenciou bastante a produção japonesa. Um exemplo que ela cita, né, que essa autora cita, é um jornal chamado Japan Punch, né, que quem fez esse material foi o Charles Wirgman, né, um inglês, que ele existiu desde 1862 até 87, com uma pausa, né, durante 63 a 64, e essa capa aqui, acho que
tipo, a capa está mais para frente. O termo ponte, né, derivado da palavra inglesa soco, começou a se referir ao que chamamos de mangá hoje. Né? E esse detalhe eu não conhecia. Né? Usar a palavra ponte, que na verdade é uma palavra derivada do inglês para denominar mangá, esse fato eu desconhecia. Então, palavras como tobae, otsue e kyoga, imagens malucas, todos os quais se referiam a caricaturas e imagens espirituosas, foram substituídos pelo termo mangá. Então, nessa fase, no final do século XIX, já a adoção do mangá de forma mais generalizada para esse tipo de produção parecida com o que nós temos hoje, né? Ainda um pouco diferente, mas aí sim nasce uma linha evolutiva. Esse The Japan Punch era basicamente uma revista para ocidentais. Né? Então, os estrangeiros curtiam muito porque tiravam sarro da vida japonesa, do cotidiano dos japoneses, e era feito, obviamente, para os estrangeiros que moravam no Japão, que viviam no Japão. E eu usava esses balões, né, de fala. Só que muitos leitores japoneses também curtiam. Né? Apesar de ser uma sátira aos próprios costumes japoneses, havia havia leitores japoneses que gostavam desse material. Então, aqui essa acho que a capa mais reproduzida, né? Eu encontrei na internet poucas variações, quando dá uma busca como Japan Punch, tem essa imagem, tem mais 2 ou 3 do miolo, e uma outra capa. Mas essa aqui é a que a gente encontra mais reproduzida em livros sobre a história do mangá. Né? Bom, em 87, né, ainda nessa levada dessa ocidentalização, da abertura do Japão para o Ocidente, o francês Georges Bigot, que chegara ao Japão, lançou a revista chamada Toba-e, remetendo aos pergaminhos e animais do monge Toba. Ou seja, a expressão Toba-e já existe desde antigamente. Né? As E, que é desenho, gravura, imagem, de Toba, eram já conhecidas. E aí o francês se apropriou dessa denominação para batizar uma revista. Bigot e Wirman representaram a importação de novas tecnologias de impressão para o Japão. Né? Então, segundo Kinko Ito, que é uma fonte da qual a French Learning se recorre, né? O surgimento da produção em massa da sátira do mangá em um tempo muito curto. Entre essas novas tecnologias estavam impressão em relevo de zinco, placa de cobre para impressão, litografia, tipo de metal, né? Tipologia, os tipos, né? As letras de metal, e tecnologia de fotogravura. Ou seja, todas essas inovações começaram a chegar no Japão e, obviamente, foram adotadas para a produção dos jornais, de revistas, normalmente, primeiramente, pelos ocidentais e depois também pelos japoneses. Né? Em 1905, uma revista mensal visualmente rica de desenhos animados coloridos, né? Tokyo Puck, né? Que é Tokyo Puck, né? Um outro título também inspirado numa publicação inglesa, apareceu trazendo, através da obra de Rakuten Kitazawa e Ipei Okamoto. Esses dois, Kitazawa e Okamoto, eles viajaram pela América e conheceram, né, esse registro também para mim era uma novidade, né? Conheceram o Yellow Kid do Outcalt e criaram uma versão japonesa do Yellow Kid, na edição de domingo do jornal Jiji Shinpo. Né? Eles também criaram histórias em quadrinhos para outros jornais japoneses, como Tagosaku para Mokube no Tóquio, Kenbutsu, Passeio Sutis de Tokasu e Mokube em Tóquio. Em 1902, esse 32 aqui está sobrando, Kitazawa foi o primeiro a usar a palavra mangá em seu sentido moderno. Né? Ou seja, quando esses historiadores, esses pesquisadores recorrem ao mangá do Hokusai, ele ainda falava daqueles desenhos que ele fez como esboços, desenhos livres, desenhos soltos, e não como história em quadrinhos como a gente conhece hoje. Então, o Kitazawa teria sido o primeiro a usar a palavra mangá nesse sentido que a gente usa e o mundo inteiro, né, consome. Então, aqui é uma capa do Tokyo Puck, né, que é dessa revista também que foi criada nesse período, né, no comecinho do século XX. Aí as convenções de quadrinhos solidificaram durante a Era Taisho, 1912 e 1926. Lembrando que no Japão, essas eras equivalem ao período em que o imperador se mantém, não é poder porque é uma figura simbólica hoje, né? Mas a vigência do mandato ou da gestão do imperador rege as eras. Então nós entramos a coisa de, acho que 2 anos, numa nova era no Japão, e é assim que se divide o tempo lá. Então essa era Meiji antecedeu a Taisho, e depois se seguiram as outras, né, sucessivamente. Então, em 1923,
Katsuichi Kabashima, o artista, né, e Josei Oda, o escritor, criaram a primeira história em quadrinhos em série para crianças em jornais, né? Shōchan no Boken, aventuras desse pequeno Shō, que está aqui, né? Uma ilustração que mostra essa primeira tira. Publicado diariamente, em preto e branco, cada história foi dividida em uma unidade de 4 vinhetas, o texto ao lado de cada quadro contava a história, e os balões, né, o fukidashi, dentro da moldura, continham a fala dos personagens. Ou seja, é já no caminho do que nós conhecemos como quadrinhos atuais, né, e que caracteriza até hoje, né, a forma como a gente consome quadrinhos, né, dividido uma arte sequencial, ou seja, a sequência de balões, a sequência de vinhetas, de imagens, né, uma sequência de cenas, com os balões contendo a fala, contendo os textos que são pronunciados, né. Logo depois, em 1924, Yutaka Aso criou uma tira de 4 vinhetas chamada Nonkina Tosa, Pai Tranquilo, em resposta à popular série americana Bringing Up Father, de George McManus. Lembrando que essa série, né, que é o Pafuncio Marocas no Brasil, desde a década de 1910, 1914, foi a primeira tira a ser distribuída internacionalmente. Então ela fez muito sucesso, tanto na América do Sul, né, Brasil, Argentina, e no Japão. Foi a primeira série estrangeira a fazer um bom sucesso no Japão. E aí, né, copiando, ou então, essa série está fazendo sucesso, vamos fazer uma série japonesa que fale da realidade de um pai japonês, né? Em 1940, a maioria dos cartunistas profissionais e seus grupos no Japão tinham sido eliminados ou absorvidos por organizações guarda-chuva, como a nova Associação de Cartunistas do Japão, Shin Nippon Mangaka Kyokai, criada com o apoio do governo para unir cartunistas sob uma política oficial. Lembrando que em 1940, né, o Japão estava no meio da Segunda Guerra, estava às vésperas de bombardear Pearl Harbor, né? Então todos os esforços estavam voltados para a política de guerra, né? O Japão era na época, o inimigo, né, do Ocidente, o amigo dos aliados. Então, de todas as maneiras possíveis de usar uma propaganda, né, isso foi utilizado. Aliás, tem um livro recentemente lançado nos Estados Unidos, foi lançado em julho, chamada Pulp Empire, muito interessante nesse aspecto, porque ele fala que os quadrinhos foram utilizados pelo governo americano, né, existia toda uma política para disseminar a cultura americana, os valores americanos, embora, né, os quadrinhos de terror, os quadrinhos policiais levassem uma outra imagem dos Estados Unidos. Então, eles tinham que fazer ao mesmo tempo que incentivar a leitura de quadrinhos, eles precisavam refrear essa imagem negativa que os quadrinhos de uma certa corrente, né, popularizavam mundo afora. Aqui é uma, né, Tosa no Tosa, que é essa tira que eu comentei, né, inspirada no Pafuncio Marocas, e é interessante porque o sentido de leitura é aqui, ó, número 1, 2, 3, 4. É a leitura ocidental, né? Aliás, acho que alguns materiais segue-se a leitura no padrão ocidental e algumas no sentido inverso ao nosso, né? Bom, aqui já está repetindo o texto que já tinha colocado. Então, mangá do pós-guerra, né? No fim da guerra, trouxe o rápido desenvolvimento do mangá como o conhecemos atualmente. Em 46, uma jovem chamada Machiko Hasegawa criou a extremamente popular tira familiar Sazai-san, abertura a porta para as mulheres entrarem no campo. Ou seja, ela foi a primeira autora, né, que começou a fazer quadrinhos e que fez sucesso, e ser mangaka no Japão também acabou se tornando algo bastante comum entre as mulheres. Tem autoras bastante conhecidas, tem grupos de autoras que são bastante conhecidos. Então, essa aqui é a Sazai-san, ela é extremamente popular de fato, né? E aqui também a leitura, no sentido, essa aqui é a primeira vinheta, depois a gente vem para cá, depois aqui é para baixo, e aqui é a última, né? Então, o menino falou que deixou cair um pão, e aí está procurando, o caminhão passou, o pão virou uma pizza, né? Mas essa Sazai-san tem, até pelo menos no começo do milênio, ela ainda era veiculada, né? Não sei atualmente, mas desde 1940 e pouco, né? Então é uma produção bastante longeva, bastante duradoura. Tem desenho animado, tem uma série de versões, inclusive acho que com filme live action com essa personagem.
E aí tem o Kamishibai, que é o teatro de papel, reconhecido como um precursor do mangá e da animação, né, contemporâneos. Bom, está aqui repetido. O artista exibiu um conjunto de imagens enquanto conta uma história para um público, geralmente, de crianças. Então tem aqui uma imagem, né, que mostra, né, essa foto já deve ser de 1950, uma foto bastante antiga. Esse é o Kamishibai, ele vai passando umas imagens e vai contando essa história. Então, alguém produz esses desenhos. Esses artistas que faziam esses desenhos acabaram se tornando também mangakás, alguns com relativo sucesso, né, um grande sucesso. Então, esses kamishibais, eles foram muito populares, lembrando que logo depois da guerra, o Japão foi devastado, a economia estava assim, aos cacos, né? Então, essa diversão era bastante popular justamente porque era, além de ser muito barato, né, não se consumia exatamente, não se comprava um produto, né? As crianças iam lá e assistiam esse tipo de encenação. Então, Sanpei Shirato, Shigeru Mizuki, né? Então, eles se tornaram artistas de mangá quando a prática de Kamishibai foi diminuindo devido à competição da televisão, né? Então, na década de 60, começa a haver a disseminação em massa da televisão, né? No Japão, também no Brasil. Então, esse fenômeno acaba levando esses autores, né, que vão perder o mercado, para os mangás. E é interessante notar também que existem ainda hoje kamishibais, né? É claro, mais como uma coisa folclórica, como uma coisa para manter a tradição, né? Mas ainda existem poucos, né, que se buscar na internet encontra inclusive fotos desses profissionais. A influência mais profunda no pós-guerra nos mangás e animações japonesas é de Osamu Tezuka, a partir de 47, com seu famoso mangá Shin Takarajima, né, Nova Ilha do Tesouro, que esse aqui é o Osamu Tezuka, já esteve no Brasil na década de 80, 1985, se não me engano, 84. Ele fez uma exposição de seus trabalhos no MASP, e que quem conduziu, quem organizou essa exposição, quem intermediou a exposição, foi o pessoal da Abrademe, né, cuja presidente na época era a professora Sônia Luiten, o Noriyuki, né, que até hoje mantém a Abrademe, que a Abrademe é a Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustração. Ela antecedeu essa onda de mangá aqui no Brasil, muito antes de virar moda, muito antes das pessoas curtirem o mangá de modo generalizado. Tinha um grupo de pessoas que apreciavam o mangá, e aí dentro da Escola de Comunicações e Artes, né, dentro do curso de editoração, a professora Sônia reuniu um grupo e fundou a Abrademe, né, tem até números especiais da Quadreca, que mostram o trabalho da Abrademe, os quadrinhos japoneses. Acho que foi, no Ocidente, uma das primeiras pessoas a pesquisar, então, o mangá. Essa aqui é a capa de uma edição recente, né, a Nova Ilha do Tesouro. Eu não me lembro, foi editada pela New Pop, mas eu não me lembro de ter sido editado antes no Brasil. Né? Quase certo que não tinha sido publicado anteriormente. Aliás, alguns trabalhos do Osamu Tezuka, a New Pop acabou lançando, né, os mais antigos, os primeiros trabalhos dele, que eram menos conhecidos. Então, influenciado pela animação do Walt Disney e dos irmãos Fleischer, né, que o Tezuka era fanático, né, ele falava que ia muito ao cinema, gostava muito de desenho animado, e era um fã assumido dos desenhos de Disney. Né? Então, ele tinha umas narrativas mais maduras dentro dessa produção que ele começou a fazer. Inclusive, esses olhos grandes dos mangás, coisa e tal, é só a gente comparar com os olhos... Eu comento sobre o Bambi, né, o personagem Bambi, que tem um filme que inclusive tem uma das cenas mais terríveis, né? Terrível em termos de uma criança assistindo deve ficar chocada. Então, fala sobre morte, né? Então, tem esses olhos que é muito característico desse desenho animado e de outras produções da Disney, que vão caracterizar a produção que o Tezuka e outros autores japoneses vieram a fazer. Né? Isso permitiu ao Tezuka inovar em termos de narrativa, e a criação de personagens em um grau que alterou os quadrinhos e a animação globalmente. Então, segundo Paul Gravett, Tezuka escreveu e desenhou 150 mil páginas, 600 títulos de mangá, 60 trabalhos de animação, além de escrever ensaios, palestras e críticas de filmes. Né? E isso porque ele era formado em medicina, né? Atuava, né, durante um tempo, ainda chegou a atuar como médico, mas depois largou a profissão. Né? Mas tem um vídeo que mostra a rotina do Tezuka, é realmente algo de louco. Ele embora fosse famoso, né, chamado de Deus do mangá lá no Japão,
ele praticamente dormia no próprio estúdio. Olha, tem uma entrevista em tal lugar, já corria para lá, voltava, produzia um desenho, fazia um mangá. É claro que esses números, né, 150 mil páginas, 600 estilos de mangá, existe uma equipe que o auxilia, né? Então, o mangaka, quando ele se torna famoso, ele tem os seus discípulos que cuidam de certas partes, como em qualquer esquema mais profissional de produção de quadrinhos, né? O Hergé, que é o autor do Tintin, também tinha assistentes, auxiliares, o próprio Maurício, né, que hoje em dia não desenha mais nada, né? Tem só os profissionais que fazem o trabalho dos quadrinhos em si, dos desenhos animados. E o Maurício, ele mal supervisiona, porque ele tem uma equipe também. A filha dele, né, a Marina, é a que cuida dessa parte mais artística, e a administração do estúdio é da Alice, né, a esposa dele. Então, ele é mais como um embaixador. Óbvio que ele detém ainda o controle, né, de tudo que sai do estúdio dele, né, mas o dia a dia mesmo não é ele que toca. As inovações continuaram em seus trabalhos posteriores, como Jungle Tatei, né, o Imperador da Selva, em última análise, a televisão animada Kimba, o Leão Branco, e Atomo Taishi, Embaixador Atom. Mais tarde, Tetsuo Atomo, ou é o Astro Boy, né, fez sucesso como Astro Boy aqui no Ocidente. O profundo efeito das obras de Tezuka na popularidade global, as culturas não podem ser exageradas, ou seja, ele realmente é a pessoa que mais influenciou, é o cara mais respeitado, celebrado como autor de mangá, mas mesmo sendo chamado de Deus no mangá, o Tezuka foi alvo de algumas críticas, né? Então, o Go Ito, em seus livros de 2005, né, Tezuka's Dead, Postmodernism and Modernist Approach to Japanese Manga, diz que o grande foco em Tezuka e sua geração dificulta o desenvolvimento de um referencial teórico para a leitura de mangá como tal. Ou seja, existe uma estrela que ofusca tanto as outras produções que muitas pesquisas só se detêm nesse aspecto, quando poderia, né, dar espaço para outras manifestações, outros autores, outros criadores de mangá. É mais ou menos também como acontece com o próprio Maurício, né? Ele acaba sendo a grande figura e agora menos, né, porque existem outros meios de comunicação, outros meios de popularizar algumas informações, mas em determinadas épocas, quando se falava de quadrinhos, né, o único profissional entrevistado, a única pessoa que aparecia na mídia era o Maurício de Souza. No período imediato ao pós-guerra, houve um boom de revistas de mangá, né? Mangá Kurabo. Né? Esse Kurabo é a maneira como os japoneses conseguem pronunciar club. Não existe o fonema L, né? Lá, L, Lolo. Então, eles têm que pronunciar Kurabo. Né? Kodomo Mangá Shimbun, jornal infantil, jornal mangá. Kumanbachi, o Vespão. Mangá Shounen, mangá para meninos. Kodomo Mangá Kurabo, clube infantil de mangá. Aliás, achei que tivesse até repetido. Revelaram importantes artistas como Fujiko Fujio, Fujio Akatsuka, Mizuno Hideko e Shotaro Ishinomori. Em 57 surgiu o Gekiga, que são imagens dramáticas, que é a tradução desse termo, mas é um tipo de quadrinho mais realista, menos fantasioso e mais voltado aos problemas sociais, aos problemas de uma sociedade que estava em mudança, né, em grande crescimento. O Japão, como quem acompanhou um pouquinho, né, depois de sofrer o final da guerra, teve um investimento muito forte, né, se tornou uma nação extremamente industrializada. Então, todo esse momento de transição, isso também passou a ser refletido pelas manifestações artísticas e, obviamente, também pelos quadrinhos, né? Então, criada por artistas como Takao Saito, Masaaki Sato e Yoshihiro Tatsumi, com uma abordagem gráfica mais séria e temas adultos. Algum trabalho do Yoshihiro Tatsumi chegou a ser publicado, se não me engano, pela Zarabatana. Então, é muito interessante, realmente não é um traço dos mais elaborados, né, mas os roteiros são sempre muito bem executados, muito bem realizados. Nascido do mercado de biblioteca de aluguel de livros Kashibon-ya, estendeu o número de leitores para as novas revistas de mangá, que apareceram no final dos anos 50 e em todo o 1960, notavelmente incluindo Shukan Shonen Magazine, né, revista semanal para meninos, da Kodansha, Shukan Shonen Sunday, domingo semanal para meninos, da Shogakukan, 1959, com histórias sobre esportes e sobre heróis. Eu não sei como é que faz para voltar anterior. Bom, está aqui.
Heróis Corajosos, né? Konjo. Lembrando, eu estava passando batido, o Kashibonha, então, existia e era muito comum e ajudou a aquecer o mercado, né? E criar todo um time, né? Um grupo de desenhistas de mangá, de criadores de mangá. Esses estabelecimentos que alugavam livros, não são bibliotecas no sentido que a gente conhece, porque a biblioteca apenas empresta, né? A gente vai lá, faz uma fichinha, pega emprestado e devolve. Aqui você paga um aluguel, né? Então, era claro, um aluguel bastante irrisório, né? Um valor bastante ínfimo, mas que permitia, então, sustentar esse mercado e, ao mesmo tempo, o público tinha acesso, porque não era algo muito caro, né? Era uma coisa bastante acessível. Mas é muito interessante notar que esse fator também, né, ajudou a dar uma alavancada na indústria de mangá, que depois se tornou algo fabuloso, né? Então, essas revistas que surgem no final dos anos 50 e que vão dos anos 60, dos anos 70, são as maiores revistas de quadrinhos do mundo, não apenas em termos físicos, né, de tamanho, que eu vou mostrar para vocês um exemplar que é uma coisa absurda, mas também, e principalmente, em termos de quantidade. Em 68, agora o famoso Shonen Jump apareceu, né, publicado pela Shueisha. Então, são algumas editoras. São 3 grandes editoras, a Kodansha, a Shueisha e a outra que eu acabei de falar aqui, mas já esqueci. São as grandes editoras de mangá do Japão, são potências editoriais, porque eles editam muita coisa, publicam bastante material. O mangá adulto masculino, o mangá seinen, também viu uma explosão nas revistas desse tempo. Artigos relacionados ao mangás tornaram-se um grande negócio, na medida em que, como observa o Ito, né, aquele autor que já foi citado, o mangá gerava animações, produtos com personagens, como brinquedos, jogos, né, material de escola, ou seja, o licensing, né, de personagens, ele se torna uma coisa bastante sofisticada e bastante intensiva e ostensiva no Japão, né? Esses personagens fazem sucesso e aí as crianças querem comprar os itens relacionados a esse brinquedo. Bom, como a gente viu aqui também, né, os fenômenos do Pokémon, de Cavaleiros do Zodíaco, né, que todo mundo queria aqueles os bonequinhos que tivessem armadura de metal, né, uma febre que, é claro, começa no Japão e se espalha pelo mundo. Aqui está um exemplar recente de uma edição conjunta que é do Shonen Jump e a Shonen Magazine, né, que são de 2 editoras diferentes, mas resolveram fazer uma edição comemorativa, especial. Essa aqui à esquerda. As outras são o padrão normal, né? Tem cerca de 400 páginas, como fosse 300, algumas até um pouco mais, né, 800, mas são essas revistas que publicam os mangás tradicionalmente no Japão. Algumas são semanais, a Shonen Jump, que é a maior, ela é semanal, existem as quinzenais e existem as mensais. Mas essa edição aqui tem até outras ilustrações, ela tem uma lombada de 13 centímetros, justamente são 2 revistas que têm os principais personagens do Japão. Então, One Piece, Naruto, essas outras séries que fazem sucesso, né, Demon Slayer, todas são publicadas em capítulos. E aqui são os primeiros capítulos de, se não me engano, 44 personagens, essa edição aqui, né? Então, ela teve mais de 2.000 páginas. Imagine o que é ler uma coisa dessa aqui. Imagine que loucura que foi carregar um mangá como esse. Lembrando que as pessoas no Japão não guardam esses mangás. É claro que esse exemplar, talvez, por ser uma coisa histórica, alguns tenham guardado, mas normalmente as pessoas leem e descartam, porque é um papel barato, é um papel de jornal, publicações extremamente baratas, acessíveis, né? Realmente qualquer estudante compra, ele lê, obviamente ele não lê tudo, ele lê as séries que ele mais gosta. Se ele gosta, por exemplo, de esportes, ele vai ler as séries que tem a ver com esporte, uma ou outra que ele curta de aventura espacial, sei lá, e depois ele deixa no banco do metrô ou no banco do trem. E aí alguém recolhe, isso é transformado em papel, que vai se tornar depois papel para ser impresso mangá. Quando uma série faz muito sucesso, essas séries têm os capítulos dela compilados, né? São capítulos semanais ou mensais ou quinzenais, em formato menor, não desse tamanhão, formato quase um livro de bolso chamado tankobon. E é isso que as pessoas colecionam, né? Então tem muito a ver também com o espaço no Japão, né? O espaço lá é uma coisa muito cara, porque o Japão é um país de um território
pequeno. Então, as casas precisam ser muito bem... Imagine uma pessoa que vai guardar um gibi desse por semana, não esse, né? Mas um gibi desses por semana durante uns anos, ele não tem espaço para dormir depois. Então, surgem revistas sofisticadas e experimentais como o Garo, né, matéria de vanguarda, junto com críticas e comentários, e com essa fundada por Tezuka. Porque o Tezuka, ele viu que o Gekiga começou a fazer bastante sucesso, e aí ele pensou, puxa vida, eu também consigo fazer histórias desse tipo, né, histórias mais preocupadas, mais voltadas ao aspecto histórico, mais social, que são obras que ele depois veio a desenvolver. Inclusive, foi reeditado recentemente Adolf, né, que seria a história de 3 Adolfs homônimos, né, durante a Segunda Guerra, que tem essa pegada, né, um material mais maduro, material que não é tão vinculado à fantasia. Então, também por uma questão de mercado, né? Opa, se eu sinto que está sendo atacado, se o meu mercado, que eu estou perdendo mercado para um certo público, eu vou me voltar para esse segmento. A mesma coisa que o Maurício fez quando criou a Turma da Mônica Jovem. Ele sentia que estava perdendo os leitores que deixavam de ler a Turma da Mônica para ler mangá. O que ele faz? Ele cria o seu próprio mangá, ou tenta criar o seu próprio mangá, né? Então, o mangá shonen tornou-se conhecido por suas histórias sobre esportes, aventuras, samurai e guerra, mas em meados dos anos 70, né, isso aqui é uma capa da Garo, né, de uma revista que eu acabei de comentar. Shoujo mangá, aí começa a aparecer os mangás para mulheres também, né, para as meninas. Então, o shoujo mangá tinha raiz em várias fontes diferentes na década de 50 e 60, com a publicação de revistas de mangá para meninas, incluindo Nakayoshi, da Kodansha, Ribbon, da Shueisha, Shoujo Furendo, a amiga da menina, esse Furendo é de friend, como eles conseguem pronunciar. E Margareto, que é Margaret, da Shueisha também. Então, tem vários títulos voltados para esse segmento, e aí começa a surgir aquilo que a gente já sabe, né, que é essa segmentação, esses nichos de público de leitores que existem no Japão, por isso que é um mercado bastante, além de ser competitivo, ele é bastante abastecido, né? Tem para todo quanto é tipo de leitor, desde criança de 5, 6 anos até os adultos, tem publicações de pornográficas, semi-pornográficas, né? Tem o hentai, tem o ecchi, então tem... o Japão realmente nesse aspecto ele levou ao extremo essa especialização, essa segmentação do mangá. Então, essa Rachel Mathorn destaca que as revistas de moda Sureiyu, Soleil, né, e Himawari, Sunflower, embora não fosse mangá, elas tiveram um impacto enorme ao oferecer um estilo de vida ideal. Seriam como as revistas, não atualmente acho que nem existe mais, mas tinha antigamente as revistas como Capricho, Carícia, né, que ditavam certas tendências de moda, maquiagem, corte de cabelo, roupa que vai usar para as meninas, e essas revistas acabam influenciando o comportamento, e obviamente isso acaba se refletindo na produção de mangá também. Nibbon no Kishi, né, Princesa e Cavaleiro, 53 e 68, é mais frequentemente citado como a narrativa fundadora do shoujo mangá, embora, né, seja uma produção de Tezuka, né, não é uma produção feminina. Ou seja, de uma autora mulher, né? Os aspectos visuais do shoujo mangá é muito elaborado e convencionalizado desde os dias de Tezuka. Agora constituem um código gráfico reconhecível, representações barrocas e visualmente floridas de romance e desejo, expressividade emocional desenfreada e os grandes olhos da heroína, né? Então, aqueles olhos que se assemelham aos olhos dos personagens de desenhos animados americanos, acabaram virando uma tendência e é quase que uma marca registrada do mangá, né? Quando a gente pergunta, você lê mangá? Eu leio mangá. Qual mangá? Né? O mangá tem vários estilos, mas normalmente é associado a esse dos olhos grandes, das figuras esguias de pernas compridas, né? Então, os criadores originais dos primeiros shoujo mangá foram homens, que começaram a desenhar esse novo tipo de história em quadrinhos, muitas vezes porque não conseguiram entrar nesse mercado das revistas para meninos que são mais competitivas, porque é um mercado realmente bastante disputado. Aquela revista que eu mostrei para vocês, né, que tem não sei quantas séries, né, publicadas, os primeiros capítulos de várias séries, as revistas publicam pesquisas, né, e as séries que fazem mais sucesso, perguntando para o leitor qual que você gostou, que nota você daria para essa, qual que você não gostou, e quem não agrada, ele é interrompido e no ponto em que estiver, deixa de se publicar.
enquanto aquelas que fazem mais sucesso, né, ganham prestígio, né, vão sendo valorizadas, o público vai atrás. Então, é um mercado muito disputado, é uma carreira que muita gente quer seguir, né, ser um mangaka no Japão. Por isso que, se você não consegue num segmento, acaba arriscando em outro, que é o que a autora está explicando aqui, né? Não consigo entrar nesse mercado que é o mais bem pago, que é o mais disputado, então eu vou fazer para um outro segmento. Tudo questão econômica no fim, né? Aos poucos surgiram autoras, começando com Yoshiko Nishitani, desenhando heroínas que eram adolescentes garotas, né, estilizadas, segundo a estética idealizada por aquelas revistas que eu citei, né, revistas femininas, e as histórias, né, nas quais romance, antigamente tabu em revistas para crianças, era um tema proeminente. Ou seja, começa a ter alguns relacionamentos, né, namoros, romances, coisa e tal, que não tinha nos gibis, porque era para crianças. Agora, tendo esse segmento para as jovens meninas, esse tema começa a ser explorado e começa a fazer muito sucesso. Em 69, um grupo de jovens criadoras se uniu no que agora é conhecido como Nijion Nengumi, grupo do ano 24. Moto Hagio, Keiko Takemiya, Yumiko Oshima, Ryoko Yamagishi, Minori Kimura e Toshie Kihara. Então, está citando aqui esses coletivos de criação de quadrinhos. Eu acho que esse aqui, certamente é o primeiro, por isso que é citado, mas o mais famoso é o Clamp, né? Que acho que é um grupo de autoras que faz esses mangás, que produz esses mangás, e assina coletivamente, embora uma ou outra tenha mais destaque. Frederick Schott, que foi um dos primeiros a estudar o mangá aqui no Ocidente, né? Ele ressalta que as revistas em quadrinhos femininas são caracterizadas por um layout de página que se tornou cada vez mais abstrato, né? Porque remete mais a essa questão da imaginação, da fantasia, da idealização romântica, né? Então, o uso de montagem, uma mistura de close do rosto, textos flutuantes, raios de luz, e flores e folhas abstratas que flutuam lentamente pelas páginas sem relação com a história. Sem relação aparente, porque, na verdade, é toda uma questão de fazer uma análise semiótica da coisa, né? Porque tudo que está ali na página tem um significado para a leitora japonesa. Então, pétalas e folhas caindo simbolizam a feminilidade e a transitoriedade da vida. Pontos de exclamação e os períodos são frequentemente substituídos por pequenos corações e estrelas. No extremo, essa página é um suspiro prolongado de desejo interior, né? Então, como eu acabei de comentar, né? Ou seja, esses desenhos não são floridos só para enfeite, não é uma questão só de vamos preencher aqui esse espaço que está em branco. Tem um significado, remetem a alguns valores, alguns princípios que a cultura japonesa cultua, né? A gente tem, o que eu sempre falo, como é complicado, como o mangá conseguiu fazer sucesso, sendo a cultura japonesa uma cultura tão hermética, né? Porque algumas coisas que eles têm como símbolos, algumas coisas que eles cultuam, é tão distante dos nossos valores que eu acho que, poxa vida, como é que conseguiram, né, fazer esse sucesso, como é que conseguiram ser tão predominantes no mercado atualmente, não só no Brasil, né? O mangá faz sucesso em muitos países. Aqui no Brasil, se a gente for nas bancas hoje, né, pelo menos nas bancas mais afastadas, que é o caso aqui de onde eu moro, né, não da Paulista, não do centro de São Paulo, mas basicamente a gente encontra de quadrinhos super-heróis, Turma da Mônica e mangá, né? Então, eles realmente ocuparam um espaço bastante expressivo, não só em termos de banca, mas em termos de, não falei ideia, mas modelo de desenho para muitos jovens, para muitas crianças, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar durante um certo período, né, ministrar oficinas de quadrinhos para as bibliotecas públicas de São Paulo, e um teste que a gente solicitava, só para saber, né, qual é o nível de conhecimento, de desenho que a pessoa tinha, né, que a criança tinha, a gente pedia para ela deixar um desenho que ela fizesse para a gente poder avaliar, né? Antes, os meninos faziam desenhos de super-heróis, essa quase sem exceções, né? Mas, ultimamente, isso, sem receio de cometer nenhum erro, os desenhos que vinham, né, para a gente, que as crianças deixavam para a gente analisar, todos eram com inspiração no mangá. Então é incrível como essa estética, né, como a imagem do mangá
ganhou essa força aqui no Brasil também. E aqui, então, eu termino essa primeira apresentação. Né? Muito obrigado. Agora, eu não sei como é que se eu volto para lá, se eu já vou direto para o... Valdomiro, vai abrir para perguntas? Só uma pergunta. Temos duas pessoas que levantaram a mão aí, o Roberto e o Robson. Roberto? Eu queria fazer duas considerações. A primeira é uma questão de contexto. O Nobu falou do Punch, né, que era a publicação. Na Inglaterra, na cultura inglesa, há dois personagens, dois marionetes, que vêm desde a Idade Média, a Judy e o Punch. A Judy é a garota e o Punch é um cara malvado com porrete. E era muito comum nas apresentações públicas ter esses dois personagens, o Punch dando porretada na Judy. Depois, no século XIX, na Inglaterra, surgiram duas publicações humorísticas, a Judy e a Punch. Tá? Eram separados, duas publicações, que também foram feitas nos Estados Unidos. Então, essa coisa do Punch é porque existia essa publicação na Inglaterra e que foi uma inspiração, talvez já para os japoneses, né, de criar o Punch japonês, como teve o Punch americano. Mas foi um inglês que levou para o Japão, então, com certeza é inspirado. Influenciado. Sim. E a segunda coisa que eu queria colocar é a seguinte. No quadrinho ocidental, a gente tem a discussão se o trabalho do Topfer ou do Wilhelm Busch são quadrinhos ou não, se o que o Gustave Doré fazia era ilustração ou era uma narrativa gráfica. Então, na verdade, cada um desses contribuiu para que os quadrinhos, com a sua linguagem que veio depois, existissem. Então, você pode dizer que eles são proto-quadrinhos, ou que eles são pioneiros, ou que eles são artistas que contribuíram para uma linguagem. A existência do balão no quadrinho não é necessariamente o que vai caracterizar o quadrinho. Então, você tem o Tarzan, do Hal Foster, do Burne Horgar, que não tinha balão, foi texto. Tá? O Príncipe Valente, do Hal Foster, tinha texto. Então, não é necessariamente o uso do balão que vai... E aí a gente tem lá no Japão todas essas influências que vêm lá do século XII, que são histórias que unem imagem e texto numa sequência, e que são precursoras daquilo que veio a ser chamado mangá. Né? Ninguém estava fazendo mangá no século XII, né? E o Hokusai também não tinha pretensão de fazer mangá, nem ele chamou de mangá uma cartilha de desenhos, caricaturas, desenhos, tinha talvez uma certa ironia dizendo, olha, isso aqui são desenhos livres, né? Mangá, uma coisa descompromissada, desenhos livres que eram muito bem feitos. E isso tudo vai formando esse caldo de cultura que vai, com a influência ocidental, desavando no mangá. Essa é a minha percepção. O Robson queria acrescentar alguma coisa? Boa noite. Sim, primeiro eu queria dar uns parabéns para o professor Nobu. Aprendi muito aí com a fala dele, porque a fala dele não é só restrita à obra. Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Ele sempre traz comentários. Eu queria só fazer uma pergunta para ele. Qual a opinião dele dessa ideia de que os mangás receberam influência do norte-americano, inglês,
Vocês receberam na sua origem, foi isso? Ou não? Isso se deu depois, como o Roberto falou, aí essa coisa. Eu fico intrigado com isso aí, porque eu acho que sempre tem esses intercâmbios, né? Assim, mesmo o Japão sendo fechado, mas teve um período ali que pode ter tido essa... O que você pensa disso? Muito obrigado. Bom, eu, assim, do que eu leio sobre mangá, né, dos livros que eu tenho acesso, né, boa noite, né, Robson? Obrigado pela pergunta. Eu já defendia que tem muito desse negócio de valorizar, por exemplo, né, o próprio Osamu Tezuka, ele morava na região de Osaka, e tinha o teatro, né, daquelas dançarinas, que chama Takarazuka, né? E aí ele dizia que era inspirado na maquiagem dessas dançarinas que reforçavam o contorno dos olhos, então ficava aqueles olhos grandes, mas ao mesmo tempo dizia que era influenciado pelo Disney. Se a gente for olhar as dançarinas, e a maquiagem que elas façam, por mais elaborada e mais exagerada que seja, a influência está no desenho do Disney, né? Então, eu creio que realmente há uma grande influência dos quadrinhos americanos, na narrativa, inclusive, dos quadrinhos americanos, né? E é o que esse texto demonstra, né? Que desde Yellow Kid, os artistas japoneses tiveram contato com a produção ocidental, mas, é claro, né, com elementos da própria cultura, porque, como eu tinha comentado, o Japão é um país muito visual, é um país que tem já na própria escrita, né? Para você escrever, você tem que ser desenhista. Né? Não dá para você escrever em japonês, né? Na verdade, esses ideogramas não são do Japão, eles foram importados da China, né? Da região de Cantão, por isso são chamados de kanji. Então, esse tipo de ideograma, né? Que você aprende desde criança, é por etapas. No primeiro ano aprende 70, no segundo mais 80 e tantos, e aí você tem que dominar, no mínimo, para você ler um jornal, 2.000 ideogramas. Então, no mínimo, você precisa ter um senso estético, né, para diferenciar, inclusive, o ideograma que tem um pauzinho a menos, tem um tracinho a mais, né? Então, precisa-se ter muito apurado. Então, essa cultura que já tinha essa formação, tinha tendência ao visual, ao que é o gráfico, acaba, então, recebendo essa influência e criando coisas maravilhosas, né? Tanto é que é uma cultura tão influenciada pelo visual, pelo desenho, que não existe preconceito contra os quadrinhos lá. Ela é muito comum você ver no metrô um cara engravatado, lendo mangá, né? E desses mangás, né? É claro, tem mangás para público mais adulto, da infância. Você vai nas livrarias, um monte de gente em pé, na seção de mangás, lendo ali os tankobons, né? Ninguém enche o saco, né? Ninguém fala, vai lá, não pode ler. Então, é da cultura, né? É um povo que realmente consome essas imagens e consome sem nenhum preconceito, sem nenhum pudor. Por isso que eu acho que tem essa influência ocidental, né, de fato, e é mais forte do que eles talvez admitam, mas numa cultura que, por si só, também é muito rica, né? Então, esse capítulo fala dessa tradição da gravura, desses desenhos, que desde o século XIII, século XVI, século XIX, com muita força, essas estilogravuras, né, essas técnicas de imprimir cores maravilhosas, né, que o próprio Hokusai praticava, é um dos grandes nomes, mas que, segundo essa autora, né, não são uma linha direta para os quadrinhos. São fatores que influenciaram de alguma maneira, mas não existe uma linha evolutiva, né, e que a influência ocidental foi, de fato, bastante marcante, né, para se conceber o que hoje a gente entende como mangá. Muito obrigado. Só aprendendo aqui, vocês sabem muito, viu? Obrigado. Eu só queria acrescentar que no final do século XIX houve um intercâmbio da arte ocidental com a arte oriental. Os artistas franceses se encantaram com a arte japonesa e o contrário também aconteceu. Então, todo o Art Nouveau, no começo do século XX, sim, tem uma influência das ilustrações, das gravuras, das pinturas japonesas. Da mesma forma, elementos da arte ocidental foram absorvidos no Japão no final do século XIX.
Existe até um trabalho sobre a influência do Alphonse Mucha, né, que é aquele que faz aqueles desenhos de espelho, né, bem verticais, até para publicidade, usando publicidade, na produção de alguns artistas do mangá. Isso é interessante. Tem até uma pessoa que está fazendo um TCC com essa análise. E, aliás, quando teve a exposição do Mucha no Centro Cultural do Banco do Brasil, existia um espaço, né, me parece, só para mostrar alguns mangás influenciados por Mucha, né? Que acho que ele era francês, acho que não, né? Mas o nome fez sucesso no Art Nouveau francês, mas não sei se ele era exatamente francês ou se era de outra nacionalidade. Teve Tcheco, alguém respondeu já? Tcheco. O Museu do Louvre publicou recentemente alguns álbuns feitos por artistas japoneses cujas histórias se passavam no museu, né? E dois saíram no Brasil. Então, tem essa relação, tem essa troca entre esses países. Sim, sim. Eu estava lendo outro dia que, tanto nos Estados Unidos, como no Brasil, como na França, do ano passado para cá, o consumo de mangá por parte do leitor jovem aumentou muito. Na França, o mangá já é quase metade do consumo de quadrinhos do país. Isso, olha, e se a França não tivesse nada interessante, né, seria justificável, mas, pô... Bom, mas... Legal.